E aí, dona Eda? Se ela gosta de falar, né? Que água? Ai. Eu também posso. Podemos começar? Então, vamos lá. Boa tarde, gente. Eu me chamo Milena Teixeira, sou jornalista da Rádio Band News FM. Primeiro, eu queria agradecer ao Geduca. Eu sou uma jornalista completamente fruto da educação pública. Eu nunca estive em uma escola particular, eu estudei em universidade pública, eu estudei em escola pública, eu sou cotista. Então, para mim, é uma honra estar mediando aqui essa conversa com a dona Eda, que é uma professora que acredita na educação pública, e eu estou aqui porque eu sou fruto de professores que acreditaram em mim. Então, muito obrigada, Geduca, Renata e todos mais. Dona Eda, se a senhora quiser se apresentar e falar um pouco sobre o seu trabalho, para a gente iniciar as perguntas, né? Como o Paulo falou, a dona Eda tem mais de 50 anos mais de 52 anos, olha, tá vendo? De carreira na educação pública. Ela trabalhou uns 35 anos em escolas regulares aqui de São Paulo, e depois ela se envolveu, né, passou em um concurso público para trabalhar no EJA. Lá na Bahia a gente fala EJA, né, que o E é diferente. No EJA, e passou aí as 2 últimas décadas trabalhando, inspirando muita gente. Se a senhora puder falar como foi esse primeiro contato, né, com estudantes adultos, com alunos. Boa tarde a todos e a todas. Estou muito feliz de estar aqui, porque assim, é um carinho, um respeito pelo nosso trabalho, que acredita tanto no direito à educação, e a qualquer idade, a qualquer momento, porque nós temos muitas pessoas que recebem muitos nãos, né, na escola, e acaba desistindo da escola. E, para mim, a escola tem uma instituição importantíssima na vida de todas as pessoas, fora o direito, né, a qualquer tempo, a qualquer hora, ele ter esse direito à escola. Bom, eu quero agradecer o convite e vamos contar um pouco de história. Eu adoro contar história, estou cheia de história. Eu gosto de falar também, a senhora gosta de falar, vocês vão passar tempo aqui, hein? Eu comecei muito cedo, mas eu sempre tive a ter certeza, e é uma das coisas que me deixa muito feliz, de ter, né, chegado agora aos 75 anos, podendo realizar tudo aquilo que eu sempre desejei e tive como ideal de vida, que é ser educadora. Eu nunca brinquei de casinha. Inclusive, hoje, para cuidar de casa, é um horror mesmo, né? Eu gostava assim, eu punha as bonecas e dava aula às bonecas. Eu cuidava... Meu pai era marceneiro, a primeira coisa que fez para mim foi uma carteira com uma lousa, para mim poder... família italiana, morava todo mundo perto, então poder ensinar os primos, vizinhos, e brincar de escolinha. Comigo era brincar de escolinha. Então, me formei muito cedo, né, fiz magistério e fui dar aula. Eu comecei no interior de São Paulo, porque naquele tempo, se eu dizer a data para vocês, vocês vão se assustar um pouco, 1966, eu acho. Nós íamos para o interior para depois ir para São Paulo, né, que era mais difícil as escolas da capital. Comecei no interior com a escola rural, mas toda essa minha trajetória me trouxe ao sentido que eu dei ao projeto CIEJA no final da minha, né, nos últimos 20 e poucos anos. Eu fui para a escola rural, da escola rural, aquela escola que você fica o dia inteiro, mora na escola. Eu era ainda solteira, morava na escola e cuidava do 1º e 3º ano no mesmo ambiente, e ainda cuidava da horta, da coelheira. Eu tinha horror, gente, cuidar de coelho. Não era só alimentar, tinha que fazer também, matar, curtir o pelo, aquilo eu fugia, todos esses momentos. Mas era isso que acontecia na escola rural. Aí eu fui chegando em São Paulo, e
Eu fiquei muito feliz de ter encontrado uma ex-aluna, que foi quando eu cheguei em São Paulo, uma das escolas que me acolheram foi o Carolina Renault, e eu já fui direto à Zona Sul. E eu vou dizer para vocês, nós estávamos conversando, assim, quanto que alguns bairros e alguns locais e algumas realidades nos dão força para a luta, né? E a Zona Sul é muito isso, porque é um lugar muito grande, a Zona Sul, e tem desafios incríveis e diversas realidades. Então, eu fiquei na Zona Sul, sendo professora de todas as séries, e quando foi em 1980, me convidaram para ser professora de educação de jovens e adultos, porque numa das reorganizações dessas que acontecem no Estado e na Prefeitura, eu fui professora do Estado e da Prefeitura. Me exonerei do Estado com grande alívio, com 23 anos, falei, não quero mais isso para mim, pelo descaso que se encontrava em alguns governos com as escolas estaduais. E aí fiquei só na Prefeitura, onde consegui fazer um novo concurso e permanecer o segundo cargo. E aí, em 1980, fui para conhecer a educação de jovens e adultos, que me apaixonei por todos esses anos e que constitui a minha luta agora. Porque eu me incomodava algumas coisas na educação de jovens e adultos, como me incomoda até hoje. Por isso, depois vocês vão saber um pouco do projeto. A educação de jovens e adultos é um público específico. Ele não é uma extensão da escola regular de crianças e jovens. Eu falo jovens e adultos, porque os jovens estão agora na educação de jovens e adultos. Mas em 1980 era jovens adultos, não era adolescentes, né, como nós temos agora, com um número tão grande. E me apaixonei, mas eu ficava incomodada. Por que tinha que fechar o portão 7h10? Não era possível entrar, ficavam as pessoas esperando lá de fora para entrar às 20 horas, né, 8 horas da noite. E aquilo me incomodava, eu questionava sempre, por que eu tenho que fazer essas coisas com livro que chega, né, para os adultos, com linguagem tão infantil? Por que eu não posso trazer a realidade deles e discutir isso? Aí eu me envolvi com, aí já um pouquinho mais para frente, me envolvi com os movimentos sociais de Mova, né, Mobral. Então, também comecei a perceber que era uma outra realidade. E fui procurar na PUC, consegui encontrar Paulo Freire, que me foi uma inspiração, alguns encontros com o Paulo Freire, algumas reflexões. Eu falei, não, isso não pode acontecer. E começamos a pensar em fazer educação de jovens e adultos de maneira diferente. Mas foi muito difícil na escola regular. Apesar de eu ter encontrado gestores que acreditavam muito, era muito difícil quebrar o sistema que teria que ser dessa maneira. A gente conseguiu fazer alguns avanços. Mas em 1998, 97 para 98, eu tive um desafio de fazer uma proposta diferente para a educação de jovens e adultos. Isso apareceu no governo de Irondina, de pensar por que a educação de jovens e adultos tem que acontecer só à noite, e ser até 23 horas. Se no dia seguinte o trabalhador tem que acordar 4 horas da manhã, ir para o trabalho, né? E ficar lá e vir depois de um dia cansativo, porque não ter outros horários, ser diferente. Aí nós começamos um projeto de educação de jovens e adultos, que se chamou CEMES, Centro de Educação Municipal Supletivo, que também não atendia muito aos interesses. Por quê? Porque era apostilado. A pessoa era eliminação de matéria. Então, ele queria eliminar português, levava as apostilas para casa, voltava, se acertasse 70% das avaliações, ia eliminando apostilas e assim eliminava português, pois era a eliminação de disciplinas. Mas nós percebemos esse movimento que era assim, eles levavam para casa, mas tinha um professor que tirava a dúvida de 15 minutos. Mas para voltar para Paulo Freire, eles falavam assim, puxa, mas eu não entendi essa coisa dessa apostila, né? Porque tinha que estudar sozinho, que é uma coisa... É um desafio, né? Um desafio a mais. É um desafio a mais. E outra coisa, a gente percebe que quando a gente estuda sozinho, é a nossa interpretação, não tem com quem discutir, fica quase que uma verdade, e pode ser que não seja, o outro traz as reflexões. Sim. E foi o que aconteceu.
Eles falavam, puxa vida, mas em 15 minutos eu não consigo entender isso. Mas eu vou pegar meu amigo que tem mais 15, ajuntando da meia hora, mais um dá 45 minutos, e aí formava-se o grupo de estudo. E ganha um tempo e todo mundo entendia e debatia ali, né? E o Paulo Freire fala que a gente aprende na troca, né? Quando tem mais vários olhares, várias deposições para se entender isso. E aí nós começamos, então, a ver que aquele sistema não estava adequado, pensamos no CIEJA, Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos. Nós começamos na Vila das Belezas, ali perto do João Dias, mais próximo do Morumbi, mas tivemos problema de locação. Nós fomos para o Capão Redondo. Eu chego no Capão Redondo, abrimos a escola e ninguém aparece. Porque era uma casa. Como era alugado, né, o espaço era uma casa. E ninguém aparecia. Aí saímos para as ruas, trouxemos, puxa, mas o que é isso, né? Uma casa, vai ensinar o quê? O que eles querem? Mas numa das... Vocês vão entender por que tudo isso, porque assim, abrimos os portões e não fechamos até hoje. No lugar mais violento do mundo, em 1990, segundo o mapa de exclusão da ONU, era o lugar mais violento do mundo, superado em violência e mortes, mais do que guerras civis, qualquer coisa no mundo inteiro. Nós decidimos deixar os portões abertos para receber os alunos. Que eles entrassem e saíssem a hora que sentissem a vontade de ali adquirir e poder aprimorar seus estudos. Mas assim ficou muito difícil. Mas uma assembleia, um jovem falou, você quer fazer uma escola diferente? Então eu faço uma escola sem carteira, sem professor com planejamento pronto e sem disciplina. Era um projeto da prefeitura municipal, cheio de regras. Como é que você ia fazer isso? Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente, tudo na vida, a gente tem medo ou coragem. Medo que nos retrai. Puxa, eu sou funcionária pública, a escola não vai permitir esse formato, tem carteira, tem professores, tem, né, que resguardar todo o trabalho do professor, tem disciplinas. Como é que a gente vai atender a isso para ter alunos aqui nessa escola diferente? Falou, não, mas eu tive a coragem, falei, vamos junto, vamos embarcar nessa. Carteira. Cada vez que chegava a carteira, a gente devolvia o caminhão de carteira. O governo mandava a carteira. Não, os alunos, já que é um projeto, era um projeto, eu me beneficiava disso. Vocês vão ver que eu me beneficiei de muitas coisas. A gente não sabe, mas a educação brasileira tem uma coisa que eu escutei de Sônia Krupa no último seminário que eu estava, que não é ainda o que queremos, mas a nossa LDB nos dá oportunidades incríveis. Mas, como toda contradição brasileira, a lei não é conhecida e ela não é aplicada. Porque diz no artigo 146 que é assim, autonomia das escolas. Então, se tiver um bom projeto político-pedagógico, um gestor que abrace, pessoas que queiram fazer diferença, conseguem fazer. E aí, as carteirazinhas, aí mostrava vídeo, os alunos escrevendo em um pedacinho de madeira em círculo. Aí conseguimos, então, fazer um mobiliário diferenciado, que eram as mesas sextavadas. Por quê? Porque eles queriam discutir, eles queriam falar, olho no olho. E um adolescente de 15 anos falou, sabe, dona Aida, por que fizeram isso? Me chamam de tia, avó, mãe, lá estou cheia de nomes. De tudo, né? De tudo. Sabe o que foi isso? É porque a carteira representa para nós, e eu recebia muitos da Fundação Casa. Sim. E muitos ex-presidiários, porque onde eles iam, vinham para o projeto, para serem atendidos e serem acolhidos. As celas, se vocês pensarem bem, a carteira individual é a cela solitária, porque ela limita. Sim. Se você faz alguma brincadeira, alguma coisa, você está ali, você não pode se comunicar com os outros. Olha o simbólico da carteira em si, um atrás do outro. É disciplinador, mas disciplinador violento, não é um disciplinador de consenso, sim, de harmonia, né, de coletividade. E aí a carteira, então, seria a mesa sextavada, disputa do seis. Mas quando a gente muda em alguma coisa em educação, não se pode mudar pequenas coisas, porque fica uma coxa de retalho. Se nós mudamos isso, eles não queriam um professor com planejamento pronto.
Eles queriam participar do planejamento. Então, nós começamos a fazer tema gerador, para vocês terem uma ideia. Um tema era o guarda-chuva. Eu tinha 76 turmas, chegamos a ter 1.800 alunos. Das 7 da manhã, que a escola abre, às 22h30. E você, num tema gerador, depois cada um escolhe o que vai fazer o segmento desse tema gerador. Então, eles queriam fazer com os professores um planejamento onde a realidade também fosse sistematizada. Um dos grandes das minhas... Eu continuo lutando muito, como vocês podem perceber, continuo correndo alguns convites internacionais até, e também nacionais, de falar que é possível. Quando a gente pensa num planejamento, a gente não deve levar em conta só o saber acumulado. Essa menina que estava sentada aqui, ela provou que tem várias maneiras de se fazer uma educação. Na linguagem, na maneira de se colocar. E outra coisa, a educação não faz nada sozinho. Se nós não tivermos a cultura do bairro, da comunidade, se torna muito mais difícil. Foi preciso conhecer, então, a comunidade toda para aplicar aquele método lá? O primeiro dia de aula de fevereiro no CIEJA é conhecer a comunidade. Porque nós temos uma coisa, o governo acha um terreno, há uma demanda de alunos, ele coloca uma escola, lógico, e aí vocês vão entender que os professores do CIEJA eram da municipalidade, e eu não prejudiquei em nada suas carreiras. Eles vêm, os professores, mas os professores entram e saem sem conhecer a realidade, sem conhecer o bairro, sim. Sem conhecer os desafios e as possibilidades. E o problema daqueles alunos, né? Que não tem um perfil de estudante que está na escola. E quando eu faço uma visita ao bairro, os professores falavam, é este aluno que nós vamos construir junto o planejamento. É importantíssimo conhecer a realidade onde você está inserido, porque a realidade do Capão Redondo, por incrível que pareça, no Brasil, país, não é a mesa de Manaus, onde eu já andei por todos os lugares do Brasil praticamente, e as coisas são incríveis, as diferenças. Em Manaus, o livro didático tem a realidade da Avenida Paulista, gente. Como é que é isso? Eu sou nordestina, e no Nordeste também, os livros de lá tinham referência de São Paulo, né? E imagine, aquela história da Bahia e do Nordeste, e eu tive que estudar isso. E a riqueza que tem, né? A sua cidade, exato, o seu local, e realmente não aparece em lugar nenhum, porque concentra-se em alguns lugares, né, de maior atração, que é a região sudeste, Rio, São Paulo, Minas, mais ou menos. Esse eixo aí, né? É, esse eixinho, assim, sabe? Que é pequeno frente à realidade maravilhosa de uma escola ao lado do Rio Amazonas. Eu tive lá os alunos abandonando a escola, porque eu falei, mas eles conhecem toda essa região? Quando vai pegar o livro didático é para o Brasil inteiro. E qual é? Avenida Paulista, o centro que move o Brasil. Eu falo, gente, onde está a fauna e a flora do Amazonas? Tão difícil. Então, o planejamento era esse. E as disciplinas? Vamos parar para pensar um pouco, uma coisa que ainda não se mexeu, e a gente tem que começar a pensar nisso, eu acho que vai chegar dos jovens. A unificação da educação virão pelos jovens, a pandemia me deu essa certeza, é que a disciplina tem 45 minutos, 50 no máximo. Chega até 55 em alguns lugares, com algumas organizações. Os jovens falaram assim para mim, os jovens, os idosos, quando a gente começa a aprender, começa a entrar naquilo que seria Sim. bom para nós refletirmos, tudo, vem um barulhão, um estridente, e a gente vai ver isso só daqui 2 semanas, uma semana, se o professor não faltar, se não tiver feriado no meio. Quando ele volta, a gente está meio perdido. Não tem uma sequência. Dona Eda, e aí eu até paro assim, para perguntar, né, e questionar sempre. Essa falta de método mesmo, de planejamento, ela colabora para a evasão dos alunos do EJA, para que eles não permaneçam na escola? Sim, foi o que eles nos pontaram. Assim, está aprendendo muito bem história. De repente, o professor para, porque tem um horário de 45 minutos, história, geografia, que eu acho que todas as disciplinas deveriam ter o mesmo horário, porque a importância é igual a todos, volta daqui 2 dias.
Alguns professores assim, mas eu não entendi, cheguei na sala, os alunos não lembram de nada. Gente, numa vida corrida, 2022, eu ainda quero que ele lembre daquilo que ele viu há 2, 3 dias atrás. Ele é trabalhador ou não trabalhador, sofre dos 2 jeitos, corre, tem suas obrigações, tem uma opção de coisa, quando chega na aula ele tem que lembrar, é muito complicado. Se for mulher, né, tem a carga da maternidade. Pior ainda, pior ainda, né? O peso é maior ainda para as mulheres. O peso é muito maior. Muito maior. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos toda essa carga horária e colocamos no mês. Então, o aluno fica 1 mês com começo, meio e fim, em português e língua, em matemática e artes, em história, geografia e sociologia, e ciências e filosofia. Porque as ciências têm a verdade absoluta, mas onde anda a reflexão? Através da filosofia, principalmente para a educação de jovens e adultos. Então, eles tiraram a disciplina de 45 minutos, pegaram toda essa carga que seria do semestre e a juntamos no mês, com começo, meio e fim. Outra coisa que nós vimos também para a educação de jovens e adultos, que não dá para ser das 7 da noite às 23 horas. Não há quem aguente, por isso a evasão é tão grande. E aí começamos a perceber que nós podíamos fazer cargas de 2 horas e meia, e já em 98, 99, nós tínhamos a carga de segunda a quinta presencial, 2 horas e meia, e na sexta-feira o semipresencial que apareceu, era possível agora, apareceu na pandemia. Então, lá em 98, já tinha uma maneira de fazer com que a gente pudesse também fazer uma alternativa para a educação de jovens e adultos. Porque na sexta-feira era um dia livre para quem trabalhava mais, para quem tinha só serviços pontuais, a procura de emprego, geralmente parecia mais na sexta, sábado e domingo, tinha a oportunidade de fazer uma porção de coisa e tinha um dia para pensar com extra classe, que ele tinha que... E o professor para tirar dúvida. E nesse dia tinha uma coisa que está um movimento muito grande de São Paulo, que é a formação do educador. Vocês já pensaram, e é uma luta nossa, e eu tenho verificado isso há muito tempo, que a formação ela tem que ser inicial e contínua. Porque o público muda. Claro. Não é? A situação muda, tudo tem crise agora. Então, toda sexta-feira, os professores fazem esse horário, que cada um dá um nome, nós chamamos lá horário coletivo, e nós estudamos o momento individual e o momento coletivo, de formação. A importância da formação. Até está dando um grande movimento em São Paulo, que o professor, quando sair de magistério, ou mesmo da pedagogia, da universidade, esse movimento começou na USP, na Universidade Federal de São Bernardo do Campo, que tem a residência. Porque você não coloca um médico com bisturi na mão assim que ele sai da Universidade de Medicina e fala, vai operar. Mas se põe um professor com 45 alunos e fala, trabalho. O estágio é muito pequeno, né? Os desafios são muito grandes. Então, uma residência onde ele pudesse ser acompanhado numa formação inicial seria excelência. E uma formação contínua, porque cada dia a gente que tem esse contato com gente sabe que cada dia é um dia diferente do outro. E assim fizemos o CIEJA. Lógico que tivemos governos que contribuíram, outros nem tanto, mas quando foi um dos governos, disseram, não, isso eu não quero no meu governo, é um projeto que não interessa para nós, foi feito com outras intenções, queremos retirar, extrema-direita. Mas aí nós tínhamos uma coisa que todo educador, e aprendemos isso na pandemia, infelizmente, de uma maneira não muito sociável, que ter a família e a comunidade do nosso lado. Não é? Que a senhora usou, né? A pandemia mostrou que são parcerias, e cada um no seu espaço. Eu não digo que isso tenha que avançar, cada um no espaço do outro, não, mas ser espaços reais, sabe, combinados, sérios. E aí nós vimos a necessidade de ter a comunidade se colocou na rua, falou, se acabar o projeto, nós vamos fazer uma represária. Daí nós conseguimos, então, reunir alguns CIEJAs de São Paulo, que estavam já em várias
regiões de São Paulo. Encontramos um secretário que nos apoiou e, então, tornamos o projeto de educação de jovens e adultos como um programa. Então, São Paulo agora oferece 5 maneiras da educação de jovens e adultos acontecer. Regular, noturno, Sim. modular, em algumas escolas, centro de acompanhamento ou escola profissionalizante, os CIEJAS e... Vou lembrar outro. São 5 maneiras, e o CIEJA, então, agora é um programa dentro do município de São Paulo. Eu acho que, se pensarmos bem, nós temos algumas coisas também que a gente tem que ressaltar, que são os combinados que a gente tem que fazer, o respeito, o acolhimento a esse público específico. 55% mulheres. Sim. A mulher, quando ela se vê numa dificuldade de ajudar mais em casa, de melhorar a sua condição para ela, para os filhos, até para o casal mesmo, ela procura um trabalho, né, e ela procura a escola para completar os seus estudos. E nós estamos falando, no Brasil, de 15 milhões ainda de analfabetos. Que hora que nós vamos pensar realmente numa educação de jovens e adultos que seja uma modalidade real, com perfil para a educação de jovens e adultos, com bibliografia específica, horários, né, e um acolhimento adequado para esse perfil. Dona Eda, a senhora fez e faz esse belíssimo trabalho, né, que é inspirador e que muda a vida de muitas pessoas. Como eu falei aqui, eu sou fruto de professores que apostaram em mim. E eu estudei em escola regular, mas eu lembro que eu passei a gostar de estudar, gente, sabe? Porque eu estudava em escola pública, que ele é até um estímulo à competição, né? Que o melhor aluno da sala ganhava uma bicicleta todo ano. E eu não tinha muita relação com estudo, mas eu fui para essa escola, e aí eu queria ganhar todo ano, ganhei 5 anos, olha, tá vendo? E aí eu desenvolvi essa relação mesmo com o estudo, eu passei a gostar de estudar. Por isso, né? Porque eu queria muito ganhar bicicleta. E eu lembro que na sala de aula ali, era uma sala lotada de 45 alunos. Eu era aqueles alunos que ficavam na frente, né, que os professores apostavam. E deu muito resultado isso, porque eu fiz Universidade Federal, passei em outras universidades, então esse trabalho da senhora faz a diferença na vida de muita gente e fez também na minha. Tem um monte de pergunta aqui para a senhora, todo mundo quer saber. Olha, tá vendo? Eu vou começar com uma pergunta aqui da Malu Damasio, né? Ela pergunta assim: para a dona Eda, na pandemia, diversos sistemas de educação ficaram baseados em apostilas, como você falou que era no passado. Para estudantes adultos, especialmente os que continuam trabalhando, o afastamento da escola cresceu ainda mais. Como trazer de volta esses alunos e motivá-los a estudar? Eu faço um adendo aqui a essa pergunta, né? A gente está num país, no Brasil, hoje, de quase 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. A preocupação de uma mãe de família, especialmente, né, essas mães de família, mulheres negras, que chefiam essas famílias, é levar o pão para casa, é levar o pão para o menino. Como é que a gente recupera, traz essas mulheres de volta para a escola, né? Dá autoestima para que elas possam voltar a estudar? Eu acho que a gente tem que fazer acolhimento. Vocês tiveram aqui, quem estava na mesa anterior, 3 jovens que não tiveram no momento da escola. A menina, talvez, por ser mais jovem, ela teve menos essa preocupação. Mas vocês viram que os outros, com uma idade de adulto, desistiram, foram expulsos, porque o que tem que ter uma escola, que acho que é uma das funções também, é acolher, é conhecer esse aluno. Eu acho que, assim, eu já tive alunos que não aprendiam de determinadas maneiras, mas mostrou, como na última mesa, o Benesch, que ele aprendia através do desenho. Ele aprendia de uma outra forma, mas aprendia, não deixava de aprender. Se a gente estimular no acolhimento o nosso aluno ou aluna a perceber de que maneira ele aprende, a gente consegue fazer com que a coisa aconteça. É fácil? Não é, mas é possível. Quando o aluno entra no CIEJA, ele faz um teste de avaliação, porque também nós não colocamos eles no histórico. Ele sempre desiste, o adolescente agora, infelizmente,
desiste no 8º e 9º ano. Por quê? Porque já não vê mais sentido, não vê mais nenhuma coisa que o motive, não tem desafio. Sim, sim. Então, ele desiste. Mas acaba indo para a educação de jovens e adultos. E é o que fazer com eles? Porque, assim, no acolhimento, na avaliação inicial, a gente vai mostrar para ele o que ele já sabe. Geralmente, a gente faz uma avaliação de sondagem para saber o que ele não sabe. Ah, ele não sabe isso, ele não sabe aquilo, ele não sabe aquilo, tem que aprender isso. Não. É só inverter a realidade. O que ele já sabe, o que a gente pode dar continuidade. E aí nós formávamos os grupos, por isso que nós tínhamos tantos grupos, por aproximação. E nós desenvolvemos projetos com esses grupos próximos, para dar continuidade, para valorizar o que ele sabe, como ele aprende, como ele vê essa menina, quando faz poesia marginal e fala na linguagem do jovem, está mostrando para nós que o jovem tem características próprias. E que o adulto que não passou por essa escola, apesar de pensar numa escola desenhada e pensar numa escola tradicional, ele também quer uma abertura de uma escola que também provoque, que crie desafios. Eu vou explicar para vocês como é que eles conseguem ficar 1 mês numa disciplina dupla docência, tripla docência, se houver necessidade num projeto, mas sempre com 2 áreas de conhecimento, né? Envolvendo áreas de conhecimento com 2 disciplinas. Tema, qualquer que seja o tema, mulher. Eles vão para as salas de encontros e vão pensar numa situação, problema para resolver da mulher. Em cada português e línguas, história, geografia, matemática e artes, e ciências e filosofia. Vamos pensar sobre uma situação, problema da mulher. E apresenta lá uma situação aprovada pelo grupo todo, eles têm que levantar hipótese e solução. E dependendo da área de conhecimento que ele está, o professor é mediador. Mulher com história e geografia é saber a história das mulheres, as conquistas das mulheres, a luta das mulheres, a colocação dessas mulheres no centro geográfico, no território. Matemática, como é que faz com que a mulher, com um salário mínimo, sustente a família toda e leve comida para todos. Quem está fazendo esse cálculo são as mulheres, né? E coisas práticas, mas se você pensar bem, o conceito da matemática, das 4 operações, de resolver problema, está lá, embutido. Sim. O especialista é que vai fazer isso aparecer. Se é de ciências e filosofia, a vasta bibliografia que tem de ciências para a mulher, seja pelo corpo, né? Sim, seja pelo tratamento da autoestima, por tudo. Então, assim, acabado o mês inteiro, então a primeira semana é a escrita, a formulação da situação-problema, que você tem que achar uma solução, a votação, toda a escola, é tudo feito muito coletivamente, ao desafio. A escola proporciona muito pouco desafios, eles escolhem esses desafios. 2 semanas de levantamento de hipótese com a mediação do especialista, que aí utiliza livro didático, reportagem, hoje todo tipo, a cultura para isso, para poder desenvolver essa solução. E na última semana eles apresentam as soluções. E colocando ali tudo que eles aprenderam. E se você vê a relação de coisas que aprenderam, e for lá no currículo oficial, está lá. Só que não está assim, 5º ano, 6º ano, 1º ano, sabe, 8º ano. É só procurar que você acha. Então, não é necessariamente uma tabela de conhecimento. Ele pode acontecer de maneiras diferentes em outras oportunidades. Dona Eda, o tempo é muito curto. Então, vamos lá. A gente está encaminhando para o fim. Tem mais uma pergunta que eu acho que é super importante para fazer aqui, né, que é da Ana Luísa Vieira, e ela diz assim, ó, em um país em que tem Paulo Freire como patrono da educação, por que tanto descaso por parte do governo com a EJA? Descaso, né? Por que a gente desacredita? A gente tem esse governo que desacredita nesses estudantes e nesses alunos. O que a gente pode fazer para
para melhorar mesmo? Então, é uma pergunta que me move. Eu acho que me move agora, eu já falei até 90 anos, tenho que lutar ainda. Porque é isso mesmo, o que nos move? Porque Paulo Freire ele é conhecido no mundo inteiro. Eu já estive em vários países da Europa, da África, da América Latina toda. Todo mundo enaltece, tem exemplos, né, usa de uma maneira adequada a Paulo Freire, mas no Brasil não se conhece Paulo Freire. Quem conviveu com ele sabe da sua responsabilidade e compromisso com a educação de jovens e adultos. Eu acho que termos mesmo de quem assumir a educação de jovens e adultos, seja em qualquer lugar desse Brasil, defender os alunos, né? Defender esse público que necessita de acolhimento, necessita de coisas próprias à sua idade, ao seu nível escolar, e que realmente faça acontecer. Eu conheço experiências no sertão do Ceará que uma professora lá está conseguindo fazer coisas incríveis na educação de jovens e adultos. Sim, sim. Então, eu acho que vai partir também das pessoas que se comprometem a isso. Porque falar, isso não é possível porque a escola pública, porque a escola, o sistema nos engessa em tudo. Sempre há uma alternativa, sempre há uma maneira de falar assim, por que não? Por que isso não pode acontecer? Por que eu não posso fazer? Né? Eu acho que se questionar. E falta mesmo por uma vontade política. Não tem dúvida, a gente sabe, porque desestimular a educação de jovens e adultos e falar, ter no mínimo 20 alunos para uma sala, permanecer aberta. Eu escutei agora mesmo, a semana retrasada, que várias escolas fecharam porque não tinham um número adequado. Gente, se eu tiver... Na pandemia, tinha 3 alunos assistindo aula. E a professora estava lá e tudo continuou. Então, o número é insignificante se eu tenho como aumentar esse número e cativar outras pessoas a procurarem o curso. Então, eu acho que número tem que mudar para a educação de jovens e adultos. Horário, ele tem que ser... Principalmente na cidade de São Paulo, né, delivery, né, 24 horas, todo mundo trabalhando. O CIEJA surgiu justamente para os trabalhadores noturnos, é os que mais precisavam. É os que faziam o serviço de limpeza, de segurança, e não tinha escolaridade. Que horas eles iriam estudar? Não dá oportunidade a todos iguais. Então, por isso, é de manhã, tarde e noite. Gente, essa foi a nossa conversa com Dona Eda, que veio aqui compartilhar tanto conhecimento e essas experiências. Dona Eda, se a senhora quiser ser acionada, alguém tiver alguma dúvida, tem algum canal para entrar em contato com a senhora? Gente, é Eda Luiz, super fácil, né, pequenininho. Convido vocês a conhecerem o CIEJA, eu me aposentei, mas tem lá Diego Elias, que é um coordenador que permanece. A escola é portões abertos, toda colorida, tem formação em artes, então, por isso, a escola não tem que ser cinza, ela pode ser alegre, bonita, colorida, florida, né? E a gente tem que valorizar, principalmente, a educação de jovens e adultos no momento que está tão difícil. Quero agradecer, me coloco à disposição, CIEJA Campo Limpo, por causa da região, mas ele fica no Capão Redondo, né? Que vocês possam ir lá conhecer, é só entrar, os portões são abertos, e Eda Luiz a qualquer momento, a qualquer hora. A gente vai agora para um rápido intervalo, a gente volta às 16h30 para as últimas atividades do Congresso, tá? Obrigada, gente. Muito obrigada.